Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Já peço de antemão, já deixa o like, se inscreva, compartilhe o vídeo com alguns cortes da entrevista que eu fiz com o Marconi. A gente vai colocar aqui também a tabela, algumas informações da base, o time profissional voltou a treinar e tudo mais. Já peço para você apertar no gostei, manda pra galera, compartilhe. Meta de 100.300, tá errado, vou até atualizar aqui. Talvez este vídeo esteja saindo um pouco depois das 5 da manhã, mas o importante aqui de manhã cedo tá saindo. Eu cheguei em casa, apaguei completamente, tô gravando isso daqui 4 da manhã, não sei se vai dar tempo de sair 5. Mas enfim, fique agora primeiro com alguns cortes da entrevista com Marconi. Confira. Diel mandou. Marconi, o que você acha? Diel é membro do Canto há 34 meses, ou seja, quase 3 anos, irmão. Obrigado. O que você acha essencial para ter uma boa gestão? Já que você falou da parte agora da sua experiência em gestão, trazendo o gancho com relação a isso. O que você considera essencial para se ter uma boa gestão? Evidentemente, caso você seja eleito presidente do Vitória. Exato. Olha, um clube como o Vitória, um clube que eu vivi na raiz, que eu conheço o Barradão completamente, conheço a atmosfera que o Vitória sempre viveu, é um clube que tem uma complexidade muito grande para se administrar. Então, pautas como liderança, como humildade, como reconhecimento de bons profissionais em todas as áreas, mas principalmente eu acho que o clube precisa focar na gestão de futebol, que é o carro-chefe, é quem leva o clube para frente, é quem dá a sustentação ao clube, né, no sentido de ter grandes profissionais dentro do departamento de futebol, pessoas capacitadas, pessoas competentes e, principalmente, na minha visão, é justamente não misturar a questão da gestão de futebol com gestão política dentro do clube, porque eu acho que isso vem prejudicando o nosso clube e muito, né? Então a gente tem uma visão muito clara do que é necessário para o clube ser bem gerido. A gente tem projetos importantes e consolidados para que a gente possa elevar o nível de competitividade do futebol do nosso clube e, logicamente, nós temos esse objetivo principal, que é fazer entender a todos que a governança profissional, a chegada de um investidor, de um grupo que sabe realmente o que quer e como se faz e que tem um network internacional, com certeza é o maior patamar para poder elevar o nosso clube. Daqui a pouco a gente vai falar, evidentemente, da SAF, já que a galera também, obviamente, quer saber disso. Deixa chegar aqui 1.500 pessoas, deixa a galera ir chegando, já falando de outros tópicos, como, por exemplo, Marconi, base. Você tem no seu plano de gestão algumas questões de estruturação da base, reestruturação da base. Pedir para Rafael, quando puder, colocar na tela, se eu não me engano, é a primeira imagem, Rafael, que tem, falando sobre as propostas da divisão de base. E eu queria que você falasse um pouco como você enxerga a base do Vitória hoje, claro, vindo de fora, e como você pensa essa base para o curto, médio e longo prazo. Olha, nosso projeto ele é baseado em um projeto de 3 características importantes para qualquer base. E eu falo isso, Léo, porque eu participei da maior base em revelação de jogadores que esse país já viu, que foi no nosso Vitória no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Nós, inclusive, aprendemos a formar jogadores, a ver jogadores sendo formados, pela própria experiência. Haja vista que jogadores daquela época hoje têm feito sucesso em outros clubes coordenando base, como é o caso do nosso querido João Paulo, que hoje coordena a base do Palmeiras, que jogou junto comigo, jogamos competições juntos, e hoje João Paulo leva muito da experiência que nós tivemos e transformou o Palmeiras na maior base em revelação do país. Então, para nós, 3 pilares são muito importantes para que a torcida entenda. Primeira é a política de captação. Você precisa ter uma política agressiva de captação, e nosso clube não tem. A Bahia, por exemplo, é um celeiro de craques. Nós temos vários jogadores que estão saindo para outros estados porque o nosso clube não consegue enxergar esses jogadores. Então, nós temos o plano na política de captação de trazer 5 núcleos fixos para o interior da Bahia. Nós queremos interiorizar o Vitória, por vários motivos. O primeiro é captação de jogadores tanto no futebol masculino como no futebol feminino, mas também criar identidade com a população do interior, que hoje em várias regiões do estado não tem um olhar para o nosso time, sendo que existem muitos torcedores de times de outros estados. Então nós queremos criar essa identidade e fazer a captação dos garotos através de núcleos, 5 núcleos no interior,
para captar esses jogadores. A segunda política é a política de formação. Formação é muito importante. Eu conversava com você aqui nos bastidores e hoje a gente vê, nada contra, mas muitos profissionais no futebol vindo das faculdades. Às vezes que não tiveram até experiência dentro do próprio futebol. E isso é diferente para aqueles ex-jogadores que acabam suas carreiras e não têm como ser aproveitados com tanto conhecimento e com tanta experiência. Então nós temos na política de formação a intenção de capacitar ex-jogadores, principalmente ex-jogadores do clube, que têm identidade com o clube, para que eles possam passar um pouco da experiência deles para esses jovens e que eles cheguem no profissional com um fundamento muito mais aprimorado, né, de forma que cheguem mais prontos para o profissional. E a terceira e a mais importante de todas as políticas em uma divisão de base é a política de revelação. É o que nós não temos no nosso clube há muitos anos. Você me perguntou o que eu acho da base do clube. O clube aí já tem muitos anos que não revela jogadores com grande quantidade. Nós temos aí hoje um clube que é administrado por um departamento de futebol profissional que contrata muitos jogadores e contrata errado. Dessa forma, não dá oportunidade aos jogadores de base serem aproveitados no profissional, mostrarem o seu potencial, e nós, na política de revelação, nós teremos, por obrigação, um percentual de jogadores dentro do profissional para que eles possam estar demonstrando o seu futebol. Se você me perguntar, eu acredito muito que hoje já o Vitória tem jogadores a ser mostrados no profissional, mas com a quantidade de jogadores que foram contratados, é impossível que eles tenham a oportunidade, já que, lógico, qualquer treinador vai preferir ter um jogador mais experiente para disputar uma competição tão difícil como é a Série A, ainda mais nesse momento que a gente vive, que é um momento brigando para não cair para a Série B. Em caso de derrotas nas eleições, Lucas Carvalho mandou, ainda vai representar o Vitória na reunião do Catar? Olha, nós desde junho desse ano, nós tentamos o máximo ter um relacionamento com o Vitória, fazendo parte do movimento Vitória SAF. Através da pressão da torcida, nós fomos convidados para ir para o Barradão, porque existia uma resistência muito grande, todos sabem disso. O clube não queria falar sobre SAF, o clube, na verdade, desdenhava, inclusive, dessa possibilidade de ter alguém ajudando o clube nesse quesito da SAF. Mas, enfim, nós fomos atendidos. Eu, a primeiro momento, Léo, confesso a você que eu fiquei muito positivo, muito feliz, no entendimento de que achei que essa diretoria que está aí no Vitória, que ela realmente queria vislumbrar um outro patamar, uma outra prateleira, mas com o passar do tempo, com o relacionamento, com o GT sendo feito através de reuniões e participações de integrantes do movimento SAF, com a falta de compromisso com os pedidos que nós fizemos, principalmente relacionado à autorização para falar do clube lá fora, e também de conteúdos importantes como vídeo bilíngue para poder começar a trabalhar o nome do Vitória. E isso demorou mais de 4 ou 5 meses para poder ser feito. E foi feito justamente porque o nosso movimento Vitória SAF já tinha se posicionado contra o caminho que o GT estava tomando, principalmente quando houve a divulgação de que haveria Arena Barradão. É bom que o torcedor saiba disso, e aí eu vou dar minha opinião clara. Estou aqui para poder falar o que eu sei, o que eu sinto, e o torcedor julgue da forma que quiser. Mas, na minha opinião, é um sonho nosso a Arena Barradão. Porém, a Arena Barradão inviabiliza a chegada de um investidor a nível do qual nós queremos. É muito importante dizer isso, porque nenhum investidor chegará ao clube sabendo que tem um outro parceiro já comprometido por anos e com seu maior ativo, que é o estádio. Então, isso, sem sombra de dúvidas, vai inviabilizar. Nós queremos fazer a coisa certa. Primeiro, o investidor. Depois, o time competitivo, a arena, divisão de base e relacionamento com a torcida. É esses os parâmetros que nós queremos e nós vamos falar sobre isso, sobre a SAF. Então, Léo, com o passar do tempo, a gente percebeu que não havia interesse dessa diretoria em ser uma SAF. A gente começou a entender de que, por mais esforço que o movimento Vitória SAF estivesse fazendo naquele momento, o clube estava nos usando para poder acalmar a torcida relacionado a esse tema. E é um tema, inclusive, que fala aqui claramente
que nunca foi debatido pelo próprio presidente do clube, que nunca participou de nenhuma reunião relacionada ao tema SAF, que nunca, inclusive, me deu uma ligação sequer para poder saber de absolutamente nada ou falar absolutamente nada, nem da SAF nem de outras coisas. Então a gente percebeu que, apesar de toda a movimentação que nós queríamos fazer para poder adiantar esse processo, o clube nunca teve o interesse real, e não é só nas palavras, é também no comportamento do clube e da diretoria, que a gente, e o torcedor sabe, percebe isso o tempo todo. Inclusive, ontem teve uma entrevista, né, de um dos conselheiros, que é uma entrevista que diz claramente que a diretoria não vai permitir a chegada de um investidor aqui quando diz que vai vender cotas para os sócios. Né? E que sócios são esses? Quem seria esse sócio? E por que os sócios e não o investidor? Então, tudo isso nos dá plena convicção de que o Vitória não tem interesse naquele objetivo que nós temos, que queremos para o clube e que entendemos que é o único caminho que existe para que o Vitória se torne um time competitivo em competições nacionais e internacionais. Se nós não virarmos SAF para um investidor de alta capacidade competitiva, nós vamos continuar todos os anos brigando para não cair para a Série B, porque é muito difícil ou raro conseguir fazer um time competitivo sem dinheiro. Quero dizer claramente para o torcedor, porque eu já ouvi em entrevista a própria diretoria dizer que diretor de futebol não tem hoje toda essa importância que o futebol exige. Ouvir também, na minha opinião, é uma falta de conhecimento do mercado, de que o setor de inteligência, né, é o setor responsável por contratações. Então, eu quero dizer ao torcedor que nós temos como projeto trazer imediatamente, já estamos conversando, Léo, porque o meu network no futebol é muito grande. Nós queremos um dos melhores executivos de futebol do Brasil aqui no Vitória para fazer essa reformulação do setor de futebol. Não é possível, torcedor, que nós todos os anos tenhamos que mandar uma quantidade de jogadores embora e contratar uma outra quantidade de jogadores, mudando o perfil, sem trazer identidade e criando ativos, criando passivos, porque infelizmente o jogador que chega aqui e não joga, vai embora e o problema fica para o Vitória resolver no futuro, como está acontecendo agora. Várias contratações esse ano de forma equivocada, sem o perfil do Vitória, trazidas muito pela indicação de treinadores, e aí a gente faz outra observação relacionada a futebol. Treinador chega em um clube, ele depende de resultado. Se o resultado não vem, o treinador vai embora. Uma contratação tem que ser dialogada com o treinador, mas não pode ser indicação de treinador, porque quando o treinador vai embora, o outro chega e não quer utilizar aquele perfil que foi trazido pelo outro. Então isso acontece muito no futebol. Aconteceu no Vitória no ano passado, aconteceu no Vitória esse ano, e nós somos um time de Série A. Léo, nós não somos um time de Série B, nem de Série C. Nós precisamos entender que é preciso fazer futebol no Vitória para a Série A e não com amadorismo de Série B e Série C. Então nós queremos fazer essa reformulação na diretoria do clube, nós queremos trazer o diretor renomado que já está sendo contactado, que já estamos conversando, e lógico que existem vários detalhes para que isso aconteça e se consolide, e dessa forma fazer toda a reforma do departamento de futebol, para que realmente nós temos um departamento que é o carro-chefe do nosso clube, profissional, e que possamos fazer times competitivos com o perfil que o Vitória precisa. Por exemplo, onde estava o setor de inteligência? Onde estava o critério para se trazer Luan para o Vitória? É a pergunta que eu faço. Como contrata um jogador que nitidamente, notoriamente, já estava fora do mercado, sem competitividade, um jogador que tem uma qualidade, já teve uma qualidade técnica muito boa, que hoje não tem intensidade, um jogador que jogou bem no passado, mas que atualmente, na época que foi contratado, já existia ali claramente que não era um jogador competitivo para o Vitória, e colocaria vários outros nomes que chegaram e não deram certo. Colocaria também o nome de Romarinho, que recentemente já não está mais na equipe, por isso que eu estou falando. Existem vários outros. Mas Romarinho, qual foi o critério de trazer Romarinho?
Romarinho é um jogador que está lá na Arábia, eu conheço. Quando eu vim embora, Romarinho tinha chegado no Catar. Passou uma década lá no Oriente Médio. Era um jogador que eu mesmo já acompanhava e já via que já estava em decadência técnica, física. Como o setor de inteligência entende que esse jogador é possível ser contratado por um clube que está brigando para não cair para a Série B, que precisa de força, potência, que precisa de entrega dentro de campo, que precisa, na verdade, de vontade de vestir a camisa com amor. Perfil de jogador que nós contratamos, que em todos os clubes que teve problema dentro do vestiário. O Vitória contratou esse tipo de jogador. E às vezes o torcedor não conhece, não enxerga essa realidade dos bastidores, mas tudo isso faz diferença em uma equipe, porque o futebol é coletivo. O futebol você precisa fazer uma equipe que ela esteja bem engajada, bem treinada e bem liderada. Que, na minha opinião, o nosso atual treinador, o Jair Ventura, ele conseguiu fazer isso muito bem com a chegada dele. Né? Hoje o time, você percebe que tem uma cara tática dentro de campo, mas que também ele conseguiu, dentro do vestiário, trazer uma união, uma motivação. Então isso é que é liderança. Trazer por trazer jogadores, porque treinadores querem que traga, o resultado é justamente esse que nós já estamos vivendo há 2 anos. Há 2 anos que nós chegamos na segunda fase do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento e brigando para não cair. Então, perfil é isso, Léo, saber o tipo, a idade que você traz, o histórico do jogador, saber qual é o caráter do jogador, a qualidade a nível de armação, a qualidade a nível de marcação. Queria aproveitar, Marconi, agora já tem quase 2.000 pessoas aqui, para a gente falar do movimento Vitória SAF, do investidor, porque muitos torcedores, e também Fábio Mota chegou a falar aqui, que o movimento, no final das contas, era um movimento político. Do Divis 899 mandou um superchat, por exemplo, falando: Léo, se seus amigos cruzam o mundo e vêm na sua cidade, são seus amigos? Manda um abraço ao primo de Bruno. Aí eu não sei quem é, mas enfim. Para você explicar um pouquinho também dessa situação dos representantes da Liga do Catar que vieram aqui, você já falou também em outras oportunidades, e também sobre a questão do movimento Vitória SAF, que era de fato um movimento político, não era, ouvi a sua versão, claro, evidentemente. Olha, se fosse um movimento político, nós não entraríamos no clube. Né? Isso é muito importante dizer ao torcedor. Nós levantamos essa bandeira da SAF através do nosso querido Daniel, um cara que tem uma expertise no mercado internacional, que é estudado, que estuda muito, que é seu parente, não é isso? O Daniel. Então, o Daniel, ele me convenceu, através de uma visita, né, sobre o que ele tem em mente. No momento que nós nos encontramos, eu rapidamente me identifiquei muito com o que ele pensa, porque quando as pessoas falam, cadê você na Série C? Era um dos questionamentos que a gente estava fazendo aqui. Eu vou mandar um link para você, do BNews, inclusive, justamente na Série C, quando eu me coloquei à disposição do Vitória para ajudar. E o Vitória nunca procurou, porque era SAF. Porque era SAF. Era entregar ao investidor. E hoje, Léo, não é só o Vitória, não. Muitos clubes brasileiros não se desapegam das cadeiras que têm, de diretoria, de presidente, de familiares contratados, de marcas que são doadas para aqueles que apoiam a diretoria, de uma série de situações que, infelizmente, estão levando o nosso clube nesse momento que a gente está vivendo, que é sempre estar brigando na tabela do lado de baixo. Então, se fosse político, nós não entraríamos. O que nos fez entrar na política foi justamente a forma, na minha opinião, desleal que o movimento Vitória SAF foi tratado pela diretoria com desdenho, com falta de atenção, com total desinteresse. Colocaram o nosso movimento dentro de um grupo de trabalho que, pouco a pouco, se fazia algum avanço para poder estar justificando o grupo de trabalho e que nunca sequer teve interesse real em ter a SAF. É como eu lhe disse mais cedo. Eu só fui ter autorização no dia que o movimento SAF deixou claro que não era de acordo com o caminho que o Vitória estava trilhando, que nós precisávamos priorizar dentro do clube uma SAF. E isso é verdade, porque a SAF nunca foi dita claramente, nunca foi pautada claramente pelo clube, como é pautado outros projetos, como, por exemplo, a Arena Barradão. Será que o clube não entende isso? Será que o torcedor também não consegue enxergar que a Arena Barradão, que, na minha opinião, foi um projeto que não é do tamanho do Vitória,
minha opinião, projeto muito pequeno relacionado ao que o torcedor merece. Essa é a minha opinião. Sonho muito com a Arena Barradão, mas a Arena Barradão ela tem que ser feita da forma correta. Senão nós teremos a Arena Barradão, mas nós não teremos o clube competitivo. E o clube competitivo hoje é o mais importante para o nosso clube. Primeiro, a SAF, investidor. Depois, a Arena Barradão. Time competitivo. Investimento na revelação de jogadores na divisão de base. E relacionamento com o nosso torcedor. Esse é o projeto correto a ser feito hoje no Vitória, em qualquer clube do mundo. Então, a gente está passando aqui até pela experiência que a gente já viu em outros lugares. E isso está acontecendo no nosso arquirrival, né? Que entrou, fez o time competitivo e já está começando a investir em estrutura. Então, isso é importante dizer para o torcedor. Nós precisamos de time competitivo. Então, dessa forma, o Movimento Vitória SAF se posiciona e eu tenho a coragem de vir aqui para falar com todos os torcedores que eu estou me colocando à disposição para poder priorizar, colocar o caminho do nosso clube para um investidor que venha com apetite de competições, de disputar e ganhar competições nacionais e competições internacionais. Relacionado à visita do Ahmed Abbas, eu fiquei até... eu tô muito decepcionado com a postura de Fábio. Falo isso aqui tranquilamente, recebo muita crítica por conta disso. Mas Fábio tem tido uma postura desleal com os fatos, com a verdade. Fábio falou em uma entrevista de que o Sica, que o Ahmed veio através do Sica, e ali eu fiquei... Começou até a encaixar algumas peças. Como que o Qattari veio através do Sica, se o Sica é o advogado que cuida da SAF do Vitória e o Qattari vem e senta com o ex-presidente do nosso arquirrival e não com o Vitória? E como que o Qattari chega ao Brasil através do escritório que representa a SAF do Vitória e esse escritório nem sequer nos comunica, nem tanto ao Movimento Vitória SAF e nem tanto a mim, que estava me colocando à disposição. Talvez eles entendessem que eu não conhecia o Qattari, ou que eu não sou conhecido, como eu já ouvi o presidente falar isso constantemente. Mas eu entro em contato, assim, vendo o Ahmed Abbas, que eu conheço. Eu fui campeão 2 vezes da competição que hoje ele dirige, na época ele participava da diretoria, e faço uma troca de mensagens importantes com o Ahmed Abbas, né, no sentido de acolhê-lo bem, né, de tentar mostrar o nosso clube, de fazer um certo, mesmo sem ter autorização, que isso é importante, né? Naquela época da chegada do Ahmed Abbas, eu não tinha nenhuma autorização para falar do clube, e a gente um encontro para dezembro, como assim eu tenho feito com outros diretores no Catar. Então, me assusta muito a postura, né, do presidente em não passar os fatos corretos e inverdadeiros aqui para a imprensa. O que eu posso dizer para o torcedor é que eu tive uma história muito bonita dentro do Catar, né? Eu fui o primeiro brasileiro, como eu falei a vocês, a me naturalizar. Eu tenho naturalização e cidadania. Minhas filhas são catares, para vocês terem noção. Todos os anos, praticamente, eu estou no Catar, porque eu tenho negócios no Catar. Eu tenho alguns direcionamentos. Esse ano, essa viagem já estava marcada há muito tempo. Eu coloquei essa viagem justamente por já estar marcada na minha agenda, devido à minha função hoje como deputado. É o momento que eu poderia ir. Mas, mesmo assim, quando eu entro no clube para poder falar sobre esse projeto, eu já pedi imediatamente autorização para começar já a tratar disso. E nunca me foi dado. Foi dado no momento que eu disse que eu era candidato a presidente do Vitória, para justificar algo que não foi feito para o Movimento Vitória SAF. Minha viagem para o Catar, ela independe. Como eu falei antes, essa viagem eu faço todos os anos. Eu tenho uma relação muito forte com o Catar, pelas razões que eu já falei aqui. Lógico que se o clube, em qualquer momento, caso eu não vença, precise da minha ajuda, sem sombra de dúvidas, Ricardo, eu sou um apaixonado pelo Vitória, eu sou um filho. Enquanto as pessoas, às vezes a gente tenta explicar isso, Léo, e entendo que é difícil a compreensão, mas o meu sentimento pelo clube
é o sentimento de que enquanto todos estavam em casa, sendo educados pelos seus pais, pelas mães, pelas famílias, criando o seu caráter, criando sua índole, criando a sua personalidade através até de exemplos da família, eu estava dentro do Vitória, o Vitória me lapidando não só como jogador, mas também como ser humano. Então eu tenho um amor umbilical pelo Vitória, não somente eu. Todos os jogadores de base que participaram desse projeto há muitos anos atrás, talvez até os atuais, têm esse tipo de amor pelo Vitória, porque você passa o seu momento mais sensível de formação pessoal dentro do clube, com as tias, com os diretores, com os treinadores, com os outros jogadores. Então é umbilical. Não depende dessa eleição. Essa eleição, na verdade, é para poder dar ao torcedor uma opção. Porque imagine se nós tivéssemos aqui uma chapa única. Para que serviria a eleição? Com chapa única, com uma pessoa só. Talvez não viesse nem dar entrevista se não tivesse outro candidato. Talvez não viesse expor as ideias se não tivesse outro candidato. Talvez não houvesse transparência ou até opinião formada se não houvesse outro candidato. Então eu me coloquei como filho do clube, como um apaixonado pelo meu Vitória, para poder colocar essas ideias em prática. Se o torcedor achar que eu deva ser o próximo presidente, pode ter certeza que eu vou colocar toda a minha raça, minha vontade, meu conhecimento dentro do clube, como eu fiz quando eu era jogador do clube dentro de campo. Se o torcedor achar que não, que o que está aí vai dar continuidade com os mesmos resultados, então eu continuo à disposição do meu Vitória. Agora, eu digo com toda a convicção, Ricardo, eu não acredito nessa diretoria na busca de uma SAF, porque para mim não são só falas que foram ditas, que são ditas até hoje e que os fatos estão mostrando o tempo todo pelas atitudes. O Vitória hoje tem outras prioridades, outros projetos, mas menos a de um investidor chegar aqui no Vitória, limpar toda essa diretoria que está aí há mais de 20 anos e fazer governança profissional. Isso eu tenho certeza que o Vitória não quer. Falar só em SAF, Kleber Ferreira mandou, é pôr todos os ovos numa só cesta, erro crasso de gestão. E se cair para B, depois para C? Com todos os erros, Fábio Mota tirou de lá direto para A. Ele fala no sentido de que a SAF seria, entre aspas, o único plano e caso as coisas não acontecessem, como que seria, já que se cair para B e depois para C, enfim, é uma possibilidade que ele levanta. Mas aí deixa eu entender qual é a cabeça da pergunta. Porque veja, então você prefere a pessoa que, não, se cair para B, ele já trouxe para A. Então ele traz para A e depois desce para B de novo e desce para C de novo. Então nós vamos ficar assim. Vitória não é time de Série C e Vitória não é time de Série B. Vitória é time de Série A e tem um grande potencial de ser um time disputando competições nacionais e internacionais. O que nós precisamos é focar nesses objetivos. FS81 mandou, vai barrar o projeto da Arena caso seja eleito, sim ou não? Vou buscar um investidor para poder falar sobre a Arena. Não vou ficar com um projeto que não tem dinheiro, não tem investidor. É um consórcio que não chega a 1,5 milhão e eu fico surpreso. Pesquise você em casa aí, capital social da SD Plan, SD Arena e a R-Food. Pesquise se um desses três já construiu alguma arena. Eles administram, projetam, são profissionais para projetar e administrar. Agora, para construir, é necessário um investidor e o Vitória não tem. O Vitória apenas apresentou um PowerPoint de um projeto. Informação agora de Marcelo Góes, meus amigos. Um negão proibido, um abraço para Góes, saudade de Góes aqui no canto. Parcial de 21 mil torcedores. Ele postou isso daqui, 4h20 da tarde. Provavelmente a gente já deve ter entre 22 e 23 mil. Os ingressos vão esgotar, então se você puder, adiante o seu lado. O Vitória voltou a treinar. O Vitória se reapresentou. Vou colocar aqui as imagens que Vitor Ferreira, do nosso querido Suco, um abraço para Suco, meu irmão, que ele mandou no grupo da assessoria. E eu vou ler o que a assessoria mandou. O treino com o Jair Ventura foi, primeira parte, setorial, ofensivo, laterais, meio-campistas e atacantes, com o Jair Ventura para trabalhar construção de jogadas e finalização. Defensivos, zagueiros, com os assistentes Emílio Faro e Kleber dos Santos, com ações de cabeceio em cruzamentos defensivos, ofensivos e posicionamento. Segunda parte, treino organizacional 10 contra 10 com
o campo aberto dividido em 2 tempos. Jair Ventura aproveitou para realizar algumas experiências no time. Isso aí ele está treinando com 2 centroavantes, Fábio de 9, deve ser algo nesse sentido para contexto de jogo. Simultaneamente ao trabalho comandado por Jair Ventura e o assistente Antônio Macedo, os demais jogadores participaram de jogos reduzidos no campo Bebeto Gama, sob a orientação de Emílio Faro. Nós temos inclusive, meus amigos, aquela situação que o Vitória havia solicitado para ter a carga máxima, mas até o momento nenhuma novidade. Para quem não acompanhou, o presidente Fábio Mota falou no Canto Rubro-Negro que a ideia é que o Vitória utilize também a parte visitante do Mirassol, tá? Falando da arbitragem, o Wilton Pereira Sampaio foi escalado para apitar Vitória e Mirassol. O VAR é Caio Max Augusto Vieira. É bom a gente ficar de olho aqui. Eu não gosto muito de Wilton Pereira Sampaio não, mas eu prefiro ser feliz do que ter razão. Que ele não atrapalhe a gente, também não beneficie. Eu só espero que o Vitória consiga jogar sem que a arbitragem interfira, beleza? Lembrando que a Orbe está com 6 meses de promoção no plano Sócio Torcedor Sou o Leão da Barra. Para você participar é muito simples. Você usa esse link que está aí, eu vou colocar na descrição e também no comentário fixado. Se cadastra na Orbe, pega o seu link e manda para a galera. A cada pessoa que se cadastra na Orbe pelo seu link, você tem um número gerado. Quanto mais pessoas se cadastram, maiores as chances que você tem de ganhar, já que você terá mais números gerados. A Orbe é uma rede social 100% rubro-negra, é uma rede social em que a gente consegue dar o palpite, escalar o time, fazer a tier list, muita coisa boa na Orbe. Um abraço para Caio, que é o responsável da Orbe, que está falando comigo aqui diariamente, claro, para que a gente também consiga contribuir com mais um parceiro aqui do Canto Rubro-Negro. Falando rapidamente da base, o Vitória conheceu os adversários da primeira fase da Copa São Paulo de futebol júnior. O Vitória enfrentará o Flamengo de São Paulo, o Capivariano de São Paulo e o Rio Branco do Espírito Santo. A competição começa 2 de janeiro e terá 128 equipes. É o Vitória, mais uma vez, como eu falei, na Copa São Paulo de futebol júnior, meus amigos. E agora a gente vai colocar aqui, evidentemente, a tabela da Série A. O Fortaleza venceu o RB Bragantino e está muito vivo mesmo na competição. Fortaleza chegou aos 37 pontos, mas esse jogo do Fortaleza não equivale à rodada do Vitória. Apesar de estar aqui 36ª rodada, o Fortaleza vai no domingo, após o jogo entre Vitória e Mirassol, enfrentar o Atlético Mineiro no Castelão. Então no domingo é que o Fortaleza iguala a quantidade de jogos com o Vitória. O Vitória entra em campo contra o Mirassol pela 36ª rodada. Esse jogo do RB Bragantino, em tese, foi no bloco dos jogos da 36ª, mas ele ainda vai fazer o jogo de número 36, espero que tenha ficado claro, contra o Fortaleza no Castelão. Caso o Vitória empate, por exemplo, o Fortaleza ganhe, Fortaleza passa o Vitória. Fortaleza vai para 40, o Vitória fica com 40, mas o Fortaleza teria uma vitória a mais. Então o Vitória precisaria vencer o Mirassol de qualquer forma. Não tem muita conversa com relação a isso, porque o Fortaleza, mesmo ganhando do Galo no Castelão, não passa o Vitória. Eu tô falando isso porque o jogo não aparece aqui no bloco dos jogos da 36ª rodada, mas é um daqueles jogos atrasados, ó, dia 30 de novembro, domingo, 18h30, Fortaleza e Galo, todo mundo aí ficando de olho. Com relação ao Bragantino, ele tem 45. Hoje, 8h30, tem Fluminense e São Paulo, o horário da live do Canto, tá? Hoje a gente tá fazendo live 8h30, é bom que a gente acompanha. Caso o São Paulo vença o Fluminense, o São Paulo chega em 51. E aí o Bragantino teria que tirar 6 pontos de 6 em disputa, considerando a 8ª vaga, caso Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil. A gente teria G8 e com isso o Bragantino estaria de olho nessa vaga. Com o São Paulo vencendo, o Bragantino teria que tirar 6 pontos de 6 e é muito difícil. Já pegaria o Vitória realmente na próxima quarta, já sem tanta pretensão, meus amigos. É chato ficar fazendo conta, eu sei, ninguém aguenta mais, mas no final das contas o que a gente precisa é fazer a nossa parte e ganhar o jogo dificílimo, muito difícil, que é contra o Mirassol, mas eu sei que o Barradão vai nos ajudar. E para encerrar o vídeo, ele, Paulinho, projeção na tela, vamos lá. Na verdade, neste vídeo ele não faz a projeção matemática, ele mostra a tabela das equipes que estão brigando lá embaixo. Vamos lá? Então vamos lá. O Vasco tem, pela ordem agora, Inter e Mirassol dentro de casa e o Atlético Mineiro na última rodada lá em BH. O Ceará enfrenta o Cruzeiro, em Fortaleza, visita o Flamengo no Maracanã e recebe o Palmeiras na última rodada. Vamos lá. O Inter em casa é um jogo que eu acho que o Vasco empata ou ganha. O Mirassol em casa eu acho que o Vasco empata ou perde. E o Atlético fora depende muito do contexto da última rodada. Lá no Castelão. O Ceará com o Cruzeiro em casa é um jogo dificílimo. O Cruzeiro ganhando vira vice-líder. O Flamengo fora pode ser o jogo de título do Flamengo.
Mas o Palmeiras em casa, provavelmente na última, o Ceará vai pegar um Palmeiras já sem pretensão no campeonato. Eu acho que o Ceará pontua. Mas vamos ver. Ou na Arena Vozão, como queiram. O Inter tem 2 jogos fora. Vasco da Gama em São Januário, São Paulo na Vila Belmiro. E na última rodada recebe o Bragantino no Beira-Rio. O Inter sai para fazer 2 jogos difíceis fora. E pode chegar, evidentemente, contra o Bragantino com boas possibilidades de vitória. Mas a gente pode, por exemplo, passar o Inter e chegar na última na frente do Inter. Vitória tem Mirassol em casa, no Barradão, Bragantino em Bragança e o São Paulo 7/9. no Barradão na Empata Mirassol e ganha Bragantino, ou ganha Mirassol, empata Bragantino e ganha São Paulo. última rodada. Finalmente o trio Santos, Fortaleza e Juventude. Santos joga com o Sport em casa agora. Já é baixado. Depois enfrenta o Juventude em Caxias do Sul Provavelmente também matematicamente rebaixado na penúltima, e recebe na última rodada o Cruzeiro lá que está pensando na Copa do Brasil nessa última rodada. na Vila. Fortaleza tem 2 jogos em casa na sequência, pessoal. Domingo, jogo atrasado contra o Galo. É que não tem muita pretensão mais no campeonato, Corinthians também não, e o Botafogo fora, esse eu acho que ainda vai estar brigando ali pela parte de cima. Fortaleza tá muito vivo, hein? Ficar de olho. A gente falou da remontada do Vitória com o Jair Ventura e etc, mas o Fortaleza pegou o Galo na Arena MRV, empatou, pegou o Bahia na Fonte, ganhou, pegou o RB lá em Bragança e ganhou, fez 7/9 fora de casa. Depois recebe o Corinthians e na última rodada enfrenta o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Finalmente o Juventude, com 2 jogos em casa. Tem ganhado o Bahia, né, pai? Obviamente, existe um motivo pelo qual estou falando isso, mas não apenas por isso. Na sequência, pega Bahia e Santos. E na última rodada enfrenta o Corinthians em São Paulo. Deixa eu voltar com as casas aqui, pessoal, para mostrar uma coisa interessante aqui, ó. Do Fortaleza. Essa vitória do Fortaleza, nesta quarta-feira em Bragança, para cima do Bragantino, foi, digamos assim, importantíssima para o time cearense. Por quê? Na próxima sexta-feira, o Santos recebe na Vila Sport. Belmiro o Sport. Estou olhando a visão do Fortaleza, pessoal. Depois eu falo do Santos, do Vitória, das demais equipes. Visão do Fortaleza. O Santos não vence o Sport. Por exemplo, dá empate ou dá Sport. Não, pera aí, Paulinho. Na Tudo bem, é possível, é futebol, mas pô. sexta. No sábado, tem Vitória e Mirassol. O Vitória não vence o Mirassol. Dá Mirassol ou empate. Se o Santos não vencer na sexta, se o Vitória não vencer no sábado, o Fortaleza, que joga domingo, 6:30 da tarde ou da noite, como queiram, em casa, no Castelão, se ele vencer o Galo, ele sai da zona de rebaixamento. Por exemplo, Santos empata com o Sport, vai a 39. O Vitória empata com o Mirassol, vai a 40 pontos e 9 vitórias. O Fortaleza vence o Galo, vai a 40 pontos e 10 vitórias e sai da zona de rebaixamento na rodada. Então, Mas isso não vai acontecer porque o Vitória vai ganhar do Mirassol. peguei aqui a visão do Fortaleza, pessoal, porque o Fortaleza jogou nesta quarta-feira. Me entendem, né? É, meus amigos, muita conta, muito porém, muito mais isso e aquilo, e a gente precisa, no final das contas, é ganhar o jogo, tá? A título de curiosidade, pra você que sempre pergunta do time, eu imagino que o time deve ser esse aqui: Thiago Couto, Edu, Camutanga, Lucas Alter, William Oliveira de volta à titularidade com Baralhas, Cáceres e Ramon na frente, Eric, Renato Kaiser voltando à titularidade e Aitor mantido como titular. É isso, meus amigos, mais um vídeo aqui no canto, espero vocês 8h30 e hoje 19 horas tem live no meu outro canal falando sobre futebol, para quem não viu ainda, canal Leonardo Santiago. Eu vou fazer uma live falando da Série A como um todo, não apenas o que eu faço aqui no canto, que é falando sobre o Vitória. Aí eu faço a live lá de 7 às 8 e 8h30 às 10 aqui no canto. Obrigado, meus amigos, tamo junto, um abraço, valeu, deixa o like, ative a notificação da nossa transmissão de Vitória e Mirassol, valeu, fui!